Às 18 horas e 21 minutos, vamos dar continuidade aqui com o download da notícia segunda edição desta quinta-feira. E agora é hora da gente abrir aquele espaço para a nossa sala de entrevistas, né? Hoje nós vamos falar aí sobre um assunto bem interessante, que é sobre empregabilidade, sobre o jovem aprendiz, o programa Jovem Aprendiz, tem também a lei de aprendizagem. Eu convido, então, para vir aqui ao vivo, na Rádio Guardia, às 18 horas e 21 minutos, o senhor Luiz Mário, ele é diretor da Sente Brasil, Centro Nacional do Trabalho e Aprendizagem. Seu Luiz Mário, boa tarde, como vai, Luiz? Tudo tranquilo? Seja bem-vindo. Olá, Gil, boa tarde, tudo bem? Graças a Deus, vocês também. Primeiramente, quero Muito bem, agradecer aí a obrigado. oportunidade. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade da rádio em convidar aí para participar dessa entrevista, desse bate-papo aí com você. Tá bom. A Sente Brasil é um Centro Nacional do Trabalho e Aprendizagem, que é uma instituição nacional dedicada à formação profissional, à inserção de jovens no mercado de trabalho e ao fortalecimento da cidadania por meio da educação para o emprego. Antes da gente começar o nosso bate-papo, vale lembrar que existe uma obrigatoriedade legal e o cumprimento da cota de aprendizagem, que são elementos fundamentais em que as empresas têm que cobrir. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, Luiz Mário, como é que funciona esse projeto nacional de empregabilidade, que a gente ouve muito falar sobre isso e não sabe se todas as empresas cumprem realmente e qual é o papel de vocês nessa intermediação que acontece em vários municípios aqui do estado de São Paulo, até do Brasil. Fala um pouquinho para a gente sobre o Projeto Nacional de Empregabilidade, Luiz Mário. Olha, Gil, esse projeto de empregabilidade, na realidade, é uma lei que já existe, né? Essa lei 10.097/2000, que é onde é legalizada aí a programa de empregabilidade, onde é uma obrigatoriedade. Né? Essa obrigatoriedade faz com que as empresas exerçam essa função da empregabilidade para o jovem, através do primeiro emprego, né? É uma forma de incentivar o jovem para o mercado de trabalho. Então, é uma lei que obriga as empresas a cumprirem a cota de vagas, né, do jovem aprendiz de 5% a 15% em empresas essas que são acompanhado em termos de uma fiscalização. A empresa que não cumpre com a lei, ela pode ter aí as sanções legais pelo Ministério do Trabalho. Então, o trabalho da Sente Brasil, na realidade, hoje, né? Sente Brasil que faz um trabalho nessa parte de fiscalização também, vamos dizer assim, né? Porque as entidades formadoras hoje no Brasil, ela tem esse papel, não de multar, mas como uma gestão, uma intermediação, uma consultoria para as empresas que não têm esse conhecimento, porque a cultura hoje do RH no Brasil ainda não tem essa visão, esse conhecimento da empregabilidade. Então, a Sente Brasil, como uma das entidades legalizadas pelo Ministério do Trabalho, leva essa informação para as empresas na contratação do jovem aprendiz. Tá? Os jovens, eles são contratados na faixa etária dos 14 aos 24 anos, né, dando essa oportunidade. E aí tem todo aquele processo de qualificação, pré-qualificação dos jovens, e depois o envio, o encaminhamento desse jovem futuramente para outras grandes empresas, a efetivação deles em grandes empresas também. Tá certo. Além disso aí que você falou, Luiz Mário, a gente sabe também que é muito importante preparar o jovem para o seu primeiro emprego, porque afinal de contas não existe aquela palavra, né? Precisa-se de alguém recém-formado ou que esteja entrando no mercado de trabalho com 10 anos de experiência, né? Isso é impossível, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do programa Jovem Aprendiz, que é outra diretriz que vocês trabalham aí, até como você disse, obrigado por lei, né? Conforme a lei da aprendizagem número 10.097, lá do ano 2000.
É uma coisa bem antiga. Fala um pouquinho para a gente, então, sobre esse programa Jovem Aprendiz, Luiz Mário. Como eu tinha falado para você anteriormente, o que, que acontece? Hoje, segundo uma pesquisa do CAGED, né, hoje são mais de 4.200 jovens, né, que se encontra, desculpa, eu confundi, são mais de 350 empresas privadas e órgãos públicos que oferecem vagas de aprendizagem no Brasil. Então, essas empresas, elas já são empresas que já estão sendo fiscalizadas, que já tem uma notificação, muitas vezes já foram notificados, né, pelo Ministério do Trabalho a cumprir essa lei da empregabilidade. Então, é muito sério esse projeto, né, de empregabilidade para os jovens. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo uma vaga de emprego, eu não, ou a vaga de emprego, a empresa não me contrata porque eu tenho que ter a experiência, eu tenho que ter isso. Então, às vezes é o primeiro emprego, aquele jovem de 16, 17, 18 anos, né, que está em fase de estudo e não consegue uma vaga de emprego, e às vezes a empresa não abre essa cota de vagas, ou às vezes ela não conhece a lei que obrigam ela a dar essa oportunidade para esse jovem. E por um outro lado, qual é o papel de uma entidade formadora hoje? É a pré-qualificação desse jovem para encaminhamento para essas empresas, né? Por exemplo, o jovem, quando ele vai para o primeiro emprego, ele não tem ainda aquele amadurecimento, é um conhecimento de um processo seletivo. Muitas vezes tudo para ele é novo. A geração Z hoje, ela está mais focada na internet, no computador, nas redes sociais, né? Então ele não tem ainda aquela habilidade, aquele conhecimento, às vezes, de um processo seletivo, como ele se comportar, como ele se proceder num processo seletivo, e às vezes, quando ele vai para uma entrevista de emprego, o entrevistador da empresa, o RH, começa a observar algumas dificuldades desse jovem para contratá-lo. E aí acaba frustrando aquele candidato pela primeira vez que ele está buscando e achando que todas as empresas irão fechar a porta e aí acontece essa situação do desemprego em massa, né, que é o que infelizmente nós estamos passando hoje no Brasil, mas não porque não existe a vaga, muitas vezes é porque o próprio candidato, né, ele ainda não está habilitado, vamos dizer assim, né, ou tem um certo conhecimento para essa vaga que está sendo ofertada, ou que seja uma vaga de jovem aprendiz também. O Brasil tem parceria com diversos municípios, né? Com essas escolas que preparam, com esses cursos preparatórios para esse jovem aprendiz, para todos aqueles que precisam do seu primeiro emprego. Agora, a gente fala muito sobre, existe uma adesão, as prefeituras em geral aceitam bem essa ideia numa participação de parceria, ou os órgãos como as associações comerciais, como é que funciona esse trabalho junto às prefeituras, né? Porque a Guardião, por exemplo, tem uma cobertura muito ampla no estado de São Paulo e até fora do estado de São Paulo, como Santa Catarina, Brasília, entre outros estados, e a gente conhece bem esse trabalho junto aos municípios, o ABC, Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba, regiões que a gente faz essa cobertura, Litoral Norte, Litoral Sul. Como que é essa parceria com o setor, do setor privado com o setor público? Ô Gil, é uma pergunta interessante em relação a essas parcerias, até porque, por um outro lado, abre a oportunidade, né, da captação desse jovem, a qualificação desse jovem para o mercado de trabalho. Muitos órgãos públicos, municipais, principalmente prefeituras, secretarias, eles dão essa oportunidade, principalmente na pré-qualificação do jovem para o mercado de trabalho. E nós tivemos uma experiência numa prefeitura em São Paulo, onde ela tem um programa de empregabilidade com qualificação, com pré-qualificação. A prefeitura nos convidou a Sente Brasil para participar desse projeto, né, que é um projeto interessante para a comunidade daquela cidade, daquela região, onde a Sente Brasil disponibilizou a estrutura,
a qual foi feito todo o processo de parte teórica, né, processo de qualificação dos jovens, né, foram aí uma média de 500 jovens pré-qualificados, e esses jovens, após o término dessa qualificação, nós ingressamos os jovens no mercado de trabalho. Então, alguns já estão trabalhando, já estão aí ocupando algum cargo e outra em grandes empresas. Então, essa parceria com uma entidade formadora, com uma empresa privada, né, que é o caso com a Sente Brasil, né, ela é muito bem-vinda, juntamente com os órgãos. A gente já faz esse trabalho em alguns órgãos públicos, né, e outras instituições, outras entidades também, aonde prepara o jovem para o mercado de trabalho. E aí fica o convite, se tiver algum dessas regiões que você citou, se tiver alguma prefeitura, algum vereador que quer levar esse projeto de pré-qualificação para a sua cidade, para a sua comunidade, para a sua região, estamos à disposição, porque nós temos alguns projetos federal, por exemplo, eu vou citar um projeto aqui, que é a Escola 4.0. É um projeto muito interessante que não só atinge a pré-qualificação ou a qualificação em si do jovem, mas também de toda a população, de toda a comunidade. Então, é um projeto interessante. Lembrando, viu, Gil, todo esse projeto para o candidato, para a pré-qualificação do candidato, é gratuito, não tem custo algum para esse candidato. E, por um outro lado, também, em parceria com a Sente Brasil, garantimos o encaminhamento deles para as cotas de vagas que as empresas são obrigadas, né, a cumprir na sua região, na sua cidade. Aí fica esse convite. Mas existe sim esse projeto que já está em andamento aí nos órgãos públicos municipais. Tá certo. Luiz Mário, a gente falou sobre os programas, sobre a importância desse trabalho, e principalmente do cumprimento da lei. Eu queria que você falasse, então, quais são os benefícios que as empresas têm além do cumprimento da lei, porque é uma lei, eles são obrigados a cumprir. Mas, para isso, existe algum benefício especial aí para essas empresas? Sim, tem. A empresa que cumpre a cota de empregabilidade do jovem aprendiz, existe já alguns benefícios, por exemplo, redução de 8 a 2% sobre o salário do aprendiz, né? Dispensa de aviso prévio e multa rescisória, até 40% do FGTS, né? Contrato com prazo determinado, ali até 2 anos. Fora ainda todo o programa em si de aprendizado, né? Porque o jovem, quando ele vai para uma empresa, ele vai exercer uma função de aprendizado, entendeu? Então, ele será acompanhado, tem um psicólogo, tem o supervisor, o coordenador, existem algumas áreas que ele não pode atuar, então existe todo um aparato em cima desse jovem, né, para que ele não somente a empresa tenha esses recursos, vamos dizer, no seu quadro de funcionários como benefício para a própria empresa, mas também o jovem, a empresa está cumprindo uma ação, né, de empregabilidade em parceria com o governo, e a visibilidade dela para o governo é muito boa, essa empresa. Então, todas as outras ações sociais que haver com o governo, essa empresa sempre será convidada. Então, traz um benefício e uma visibilidade muito grande tanto para o governo federal, né, quanto para a empresa, dessa empresa que cumpre com as leis, a obrigatoriedade da aprendizagem, mas, ao mesmo tempo, tem alguns benefícios favoráveis a ela, como apoio técnico, né, formação de talentos, prêmios, certificação, entre outros benefícios que podem sim vir a favor da empresa. Tá certo. Eu acho que a gente pode colocar aí, resumidamente, que contratar aí os aprendizes não é apenas uma obrigação legal, mas também é uma oportunidade estratégica que a empresa, aí, além de cumprir a lei, ela economiza aí com os encargos, ela fortalece sua responsabilidade social e ainda investe na formação de profissionais qualificados que podem fazer parte aí do quadro efetivo no futuro da própria empresa. Afinal de contas, acaba virando uma prata da casa, né, Luiz?
Com certeza. Hoje nós temos aí um leque muito grande de empresas que nós atendemos, que fazemos a gestão, né, em São Paulo e outras regiões, né? Shoppings, call center, postos de gasolina, fábrica, indústria. Então, empresas hoje que nós já atendemos elas e a gente vê o resultado não somente do aprendiz, né? Temos parceria com algumas ONGs bem conhecidas, não vou citar aqui os nomes, mas são ONGs que têm uma visibilidade muito grande no Brasil, né? Onde nós temos o apoio dessas ONGs, reforçando aí a qualificação desses aprendizes e o cuidado também. Então, esse é o trabalho da Sente Brasil. A Sente Brasil ela já está há 10 anos no mercado, né? Ela vem aí, ela iniciou com o programa de estágio, que também nós temos o projeto de estágio, né? Não somente do aprendiz, mas também temos o projeto de estágio no Brasil todo, onde nós empregamos esses jovens, tanto para a parte do estágio e a parte do aprendiz. E agora também nós estamos atuando na parte dos PCDs, né, que são uma outra classe trabalhadora, né, que sempre tem buscado aí parceria com a Sente Brasil para esse ato aí da empregabilidade. Então, nós temos aí, e futuramente a gente também vai trabalhar com a frente de empregabilidade dos imigrantes, que é uma outra frente que é muito bem assim, tem muita procura, não somente nas empresas, mas nos próprios candidatos. Tá certo, Luiz Mário. Só para finalizar aqui, as empresas que não cumprem essa determinação legal, que é uma determinação que já tem aí 25 anos, né? A lei é de 2000, então já tem 25 anos aí. Existe uma penalização para as empresas que não cumprem essa questão da cota do aprendiz? Olha, segundo o IBGE, o CAGED, são mais de 400 mil empresas que não estão cumprindo com a lei da empregabilidade hoje no Brasil. Então, são 400 mil. Quais são os riscos dessas empresas hoje não cumprirem com a lei da empregabilidade? Multa, e as multas elas não são baratas, tá? Empresa aí que chega a 1 milhão, 2 milhões ou mais de multa, tá? Até mesmo a perda do PJ, né? Fora isso, os processos. Então, é um projeto que vai favorecer a empresa caso ela abra a cota de empregabilidade para o aprendiz, mas, ao mesmo tempo, ela tem que cumprir essa cota como lei. É uma lei federal, ela tem que cumprir, e até mesmo para essa evasão aí da situação do desemprego, né? Que o desemprego hoje no Brasil está muito alto, mas muitas vezes existem projetos de governo que, além de favorecer o empregador, também favorece o empregado. Então, nesse caso aqui, que é o de 5% a 15% que a empresa tem que cumprir a cota de jovem aprendiz, é muito importante que ela venha conhecer um pouco mais. Nós temos, a partir do ano que vem, a gente vai startar aí um evento chamado Workshop RH. O que é esse Workshop RH? Nós vamos realizar alguns eventos em algumas regiões de São Paulo, primeiramente, onde nós vamos convidar os gerentes de RH, convidar diretores de empresa, para que ele conheça a fundo o programa de empregabilidade do jovem aprendiz. Porque muitas vezes a gente fala muito sobre o jovem aprendiz, o amadurecimento, como o jovem tem que se comportar para ser empregado, mas, ao mesmo tempo, se depara lá na frente com a resistência da contratação desse jovem, porque muitas vezes falta de conhecimento da empresa, do próprio RH. Então, a gente, a partir do ano que vem, está com esse projeto para falar a respeito mudar essa cultura de RH mesmo, né? Que muitas RH ainda têm a tradição lá do passado. Olha, tem que vir com conhecimento, com experiência, e não é isso. A empresa tem que ter a lei de aplicabilidade, sim. Tá bom. Luiz Mário, diretor da Sente Brasil, Centro Nacional de Trabalho e Aprendizagem, foi o nosso entrevistado falando aí sobre esse assunto que é muito importante, que é sobre a empregabilidade
e também sobre o programa Jovem Aprendiz. Muito obrigado, Luiz Mário, pela sua participação. Sucesso. Posso dar um recadinho? Continue com esse trabalho. Claro, fique à vontade. Quero convidar escolas profissionalizantes, escolas técnicas, algumas universidades também, que gostaria de ter aí na sua unidade, na sua instituição, o programa de Jovem Aprendiz, para trabalhar com o projeto de empregabilidade Jovem Aprendiz da parte de qualificação, gestão. Nos procurem, que nós temos um projeto muito bom para essas instituições, ok? Agradeço, Gil, a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, até a próxima, Luiz. Sucesso. Fica com Deus. Obrigado, meu amigo.